Boa tarde, turma. Como prometido, né? Trouxe a atividade avaliativa de português que a gente fez ontem. E como houve um grande número de erros, eu vou estar passando novamente essa atividade e vou explicar cada uma das questões, tá bom? Para sanar as dúvidas de vocês. As três primeiras questões dessa atividade é do descritor 1, certo? Lembrando que esses descritores são os descritores do SAEB. O descritor 1 diz o quê? Inferir informação explícita no texto. Como eu já passei essas aulas para vocês, vou só relembrar que uma informação explícita é aquela que está no texto. Então, quem errou essas três primeiras questões, errou a questão que está com a resposta no texto. Basta só ler com um pouco mais de atenção, tá bom? Então, a questão 1 pergunta, de acordo com o texto, podemos afirmar que? Então, a resposta já está no texto, ó, de acordo com o texto. Então, eu vou ler, depois eu explico e vocês vão achar a resposta. Diz assim, o smartphone é o melhor amigo de 49% dos adolescentes. Lá no item A está dizendo que o smartphone é o melhor amigo de 36% dos adolescentes. E aqui na primeira linha do texto está dizendo que não, que é de 49% dos adolescentes. Então, quem marcou o item A já sabe que está o quê? Errado, né? A pesquisa aponta que deste total, 36% priorizam o aparelho em vez de passar mais tempo com os amigos de carne e osso, a família ou pessoas importantes. Esse cenário traz um alerta à sociedade sobre o limite do uso das tecnologias e no que isso pode ser prejudicial às relações interpessoais, por se tratar de uma geração que já nasceu inserida em um mundo conectado 24 horas por dia. O nível de apego desses jovens com o aparelho foi objeto de um estudo feito pela especialista em comportamento, mente e cérebro, Nancy Stikoff, professora da Universidade Harvard. Aí o item B diz o seguinte, a pesquisa aconteceu na Universidade Harvard. Tá dizendo que foi na universidade? Não, tá dizendo que a mulher que fez a pesquisa, ela é professora da universidade, não tá dizendo que aconteceu lá, não. A pesquisa ouviu 4.418 usuários de smartphone de 4 países, Brasil, Estados Unidos, França e Índia. Foram investigados os comportamentos e hábitos de utilização do celular de diferentes gerações para entender o impacto do equipamento nas relações com o usuário, com outras pessoas e com o ambiente físico e social. A partir dessa leitura, né, essa explicação, você já sabe que o item A e o item B não pode ser, você já sabe qual é a resposta, porque a resposta está no texto, né? Então, nós vamos à questão de número 2, né? A questão de número 2 é um texto bem pequeno, né? Que é um resumo, uma espécie de resenha do filme do Aladdin. Aí diz o seguinte, né? Aladdin Mena Massoud é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar um valioso bracelete sem saber que ela, na verdade, é a princesa Jasmine. Ao visitá-la em pleno palácio, ele é capturado por Jafar, o grão-vizinho do sultão, que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica onde habita um gênio capaz de conceder 3 desejos ao seu dono. Um clássico da cultura infanto-juvenil, adaptado de forma esplendorosa para os espectadores do século XXI. A pergunta quer saber o seguinte, de acordo com essa resenha, com esse texto, a adaptação da história de Aladdin para o cinema foi o quê? A resposta está no texto, meu povo. Esplendorosa, maravilhosa, ruim ou boa? Não é uma resposta que vocês vão inferir a partir da leitura, é uma resposta que está no texto. Gente, houve só um pequeno erro, né? Na verdade, a questão 2 é essa daqui. A 3 é aquela lá do textinho do Aladdin, tá certo? Aí a questão 2 é: brasileiro é o mais jovem do mundo a passar no mestrado em Harvard. Também, como eu disse para vocês, essas 3 primeiras questões é do descritor 1, então a resposta está no texto. A questão quer saber, de acordo com o texto, o Matheus, ele é o mais jovem a fazer o quê? Nós vamos descobrir, né? Matheus de Lima Costa Ribeiro tem 19 anos e está há poucos dias de bater o recorde, ou seja, ele não bateu esse recorde ainda, né? Tornar-se o aluno mais jovem a cursar o programa de mestrado em Direito da Universidade de Harvard. O item A está dizendo que ele é o mais jovem brasileiro a passar no vestibular de Harvard. Ele passou nesse vestibular? Não, está dizendo que
ele está próximo a bater o recorde de tornar seu aluno mais jovem a cursar um programa e não a passar no vestibular, tá bom? Uma das mais prestigiosas do mundo. Não será o primeiro recorde batido por Matheus, já que o estudante brasileiro passou no vestibular do curso de Direito da Universidade de Brasília aos 14 anos. Então, qual foi um dos recordes que ele bateu? Foi passar no vestibular de Direito, né, aos 14 anos de idade. Aos 18 anos, ele conseguiu o título da OAB e tornou-se o advogado mais jovem do país. Então, de acordo com o texto, Matheus é o mais jovem o quê, meu povo? Agora, a questão 4 e 5 é do descritor 3, que é inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão, né? Então, vai dar aí uma expressão, a questão, e a gente vai ter que identificar o seu significado a partir do contexto em que está sendo empregado, tá certo? Esse texto tem por título o Cearenseis, né? Quando cheguei no Ceará, há uns 10 anos, tive logo nos primeiros dias uma surpresa. A moça que trabalhava para mim me disse que ia rebolar no mato. O quê? Pensei, rebolar no mato? Não fazia muito sentido ela ir requebrar os quadris no meio de matagal. Foi então que entendi que ela ia jogar no lixo alguma coisa. Fiquei fascinada com a perspectiva de conhecer novas expressões e palavras. Ontonte, arengá, cabra, tá rachado. Aprendi o que é botar boneco, bonequeiro, batoré, berel, só para mencionar algumas começadas com a letra B. E me encantava com as expressões que ouvia. Jumento sem mãe, que significava um pobre coitado, um Zé ninguém, mangar de alguém ou zombar, e a expressão que mais me espantou, bonito para chover. O que é que significa essa expressão, né? Que é a expressão da nossa questão. É que nas bandas de lá, onde fui criada, um dia chuvoso é feio, triste, e é belo o dia límpido, de céu azul sem chuva. Acabei descobrindo que no Ceará existe uma língua local, o dialeto, ou dialeto, cearenseis. Também deve haver um sentimento de honra regional de querer reconhecimento e respeito. Sei que incorporei muitas falas e ando disparando por aí de vez em quando, no lugar de Virgem Maria, sonoros Vixe Maria. Então a questão quer saber o que significa essa expressão, né? Tem até grifado aí no texto. Bonito para chover. No Ceará não costuma ter muita chuva, né? O índice de chuva ele é bem baixo. E aí por isso faz tanto calor. E quando o céu fica bonito para chover, quer dizer o quê, né? O povo cearense olha para o céu e diz: "Nossa, hoje tá bonito para chover". Isso quer dizer que o céu fica mais bonito quando chove? Essa expressão significa isso no contexto? A expressão significa que o céu cearense é o mais bonito do Brasil? Que o povo cearense gosta da chuva ou que a chuva é um fenômeno comum no Ceará? Essa questão trouxe um pouco de dúvida, né, entre o item A e o item C, né? Foi esses daí que vocês marcaram. E desses dois aí, qual que é a resposta mais correta de acordo com essa explicação que eu dei para vocês? A questão 5, né, esse trecho bem pequenininho de uma música, ó, o coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. De acordo com o contexto da canção, a expressão me encaixo no teu cheiro significa o quê? A pessoa se encaixar no cheiro do outro. É uma expressão, né? A qual nós temos que inferir o significado. Significa que a pessoa ela está em sintonia com o ser amado, que a pessoa está gostando, que a pessoa está no mesmo barco, dizemos assim, né? Digamos assim, do ser amado. Sente-se completo com a presença do ser amado, a pessoa que se encaixa se sente completo. Tem necessidade de estar bem próximo do ser amado ou guarda o cheiro do seu amado? Agora a questão 6 e a questão 7 é do descritor 4, né? Esse descritor, ele é um pouco mais complicado, porque é o descritor que nós temos que inferir uma informação implícita, uma informação que não está presente no texto, que vocês vão ter que inferi-la através das informações que tem no texto, né? Vamos deduzir a resposta. A questão quer saber, no conto, como um filho querido, a esposa
e o esposo foram ao tabelião com o intuito de, né? Primeiro, que é o tabelião? É o cartório. Eles foram fazer o que no cartório? A questão é só saber isso, né? Então, nós vamos ler e vamos deduzir a resposta, ó. Como um filho querido. Tendo agradado o marido nas primeiras semanas de casado, nunca quis ela se separar da receita daquele bolo. Então, quem é esse filho querido? Assim, durante 40 anos, a sobremesa louvada compôs sobre a mesa o almoço de domingo e celebrou toda a data em que o júbilo se fizesse necessário. Por fim, achando ser chegada a hora, convocou ela o marido para o conciliábulo apartado no quarto. O que será esse conciliábulo apartado? Uma conversa muito séria. A esposa e o esposo, né? Foram ter lá no quarto. E tendo decidido ambos, comovidos pelo ato solene, foi a esposa mais uma vez à cozinha assar a massa açucarada, confeitar a superfície. Pronto o bolo, saíram juntos para levá-lo ao tabelião, a fim de que se lavrasse ato de adoção, tornando-se ele legalmente incorporado à família. Quem que iria se incorporar à família? A esposa foi lá na cozinha, fez o bolo. Depois que o bolo estava pronto, foram lá no tabelião e lavraram o ato de adoção. De quem? Do bolo? Isso mesmo. Com direito ao prestigioso sobrenome Silva e nome Hermógenes, que havia sido do avô. Nossa, então esse filho querido era o bolo, né? O bolo ganhou até um nome, foi adotado pela família. Agora ficou bem fácil, né? Porque foi que a esposa e o esposo foram lá no tabelião. Não vou nem ler, vocês vão fazer sozinhos esse daí. A questão 7 é o feitiço do sapo, né? O texto, a questão quer saber. Colocar um sapo na porta da casa de Carmela foi uma ideia de Jerico. Porque essa ideia foi o quê? Para que foi que ele colocou esse sapo lá mesmo? Vamos descobrir, né? Todo lugar sempre tem um doido. Piririca da Serra tem zoio. Ele é um sujeito cheio de ideias. Fica horas falando e anda para cima e para baixo na bicicleta para lá de doida que só falta voar. O povo da cidade conta mais de 1000 casos de zoio e acha que tudo acontece, coitado, por causa da sua sincera mania de fazer boas ações. Outro dia, Zoe estava passando em frente à casa de Carmela, quando a ouviu cantar uma bela e triste canção. Zoe parou e pensou. Que pena, uma moça tão bonita, de voz tão doce, ficar assim triste e sem apetite de tanto esperar um príncipe encantado. Isto não era justo. Achou que poderia ajudar Carmela a realizar seu sonho e tinha certeza de que justamente ele era a pessoa certa para isso. Zoe se pôs a imaginar como iria achar um príncipe para Carmela. Pensou muito para encontrar uma solução e finalmente teve uma grande ideia de Jerico. Foi até a beira do rio, pegou um sapo verde e colocou numa caixa bem na porta da casa dela. Por que foi que ele fez isso? Eu acho que foi por causa dos contos de fada, né? Que quando a princesa dava um beijo no sapo, o sapo se transformava-se em príncipe. Mas na vida real, isso realmente acontece? Não. Por isso que a ideia é uma ideia o quê? De Jerico, né? E essa ideia é o quê? Dentre esses itens aí, vocês acham que é secreta, maldosa, perigosa ou absurda? Essa ideia que ele teve essa ideia maldando alguma coisa? Não, né? Tanto no texto diz que ele fazia muitas boas ações às pessoas, né? As ações dele, ele achava que era boa, né? Mas de acordo com o texto, com a explicação que eu dei, dentre esses itens aí, qual é a resposta? Essa é uma questão bem simples, né? Uma questão de fato e opinião. E ainda teve pessoas que errou, né? Que é uma opinião, mesmo que eu expliquei lá numa aulinha que eu passei. Uma opinião é algo pessoal seu, né? Um fato é algo provável, é algo que aconteceu, que a gente pode comprovar. Já a opinião, não. A opinião é o contrário do fato, né? A opinião, ela é uma verdade que não é absoluta, né? É uma verdade que eu acho. Eu acho aquilo, mas outra pessoa pode não achar. Então, a opinião das pessoas sobre a princesa é que ela era o quê, né? Dentre esses itens aí, vocês podem dizer o quê, ó? Ah, ela vive num castelo. Sim, eu sei que isso é um fato. Por quê? Porque eu posso comprovar que essa princesa, ela vivia no castelo. Como é que eu posso comprovar? Pela leitura do texto, tá dizendo que ela mora lá.
Ah, ela tem cabelos quase brancos. Tem, no texto está dizendo que ela tem cabelos quase brancos e eu posso comprovar pela leitura do texto. E esses outros dois aí, qual deles eu posso comprovar e qual deles eu não posso comprovar de jeito nenhum? E agora, as duas últimas questões é sobre o descritor 6, né? Tema e assunto, para a gente identificar qual é o tema e qual é o assunto do texto, né? Vamos à questão. O tema desenvolvido no texto né? Tá perguntando qual é o assunto desse texto, né? O tema é o assunto do texto. Então, a gente vai ler. 19 de abril, né? O que é que se comemora mesmo no dia 19 de abril? Muito além do 19 de abril, instituído como o Dia do Índio no Brasil, estão em todos os dias na vida dos índios a afirmação da sua identidade, a defesa das suas tradições e cultura, assim como a luta pelo direito à terra e por ocupação de espaço na sociedade. No estado do Ceará, são 14 os povos indígenas espalhados por 18 municípios que fortalecem esse legado de resistência. Através deles, o que ainda há de mais ancestral em solo cearense mostra-se vivo e pulsando ativamente, né? Aí tem o nome das tribos. São as comunidades que diariamente, seja ao pé da serra, na região metropolitana de Fortaleza, litoral ou sertão, celebram a memória dos seus antepassados, educam suas crianças por meio de escolas indígenas, se organizam enquanto etnias sobreviventes. Além dos atuais 14 povos indígenas registrados, existem alguns outros grupos que estão se levantando, se organizando. Um dos povos que surgiu no ano passado é o povo chamado Jaguaribara. Eles estão ali perto dos Canidé, em Baturité, e lutam diariamente para manter as tradições de sua etnia. A partir da leitura desse texto, a gente já sabe que o assunto dele era o quê? Sobre o índio, né? Sobre como os índios viviam, quais eram as suas comunidades, dentre outras coisas. Aí a questão novamente pergunta qual é o tema desenvolvido, né? O tema está falando só da data em que se comemora o Dia do Índio? Não, né? Ele falou no comecinho que o dia 19 de abril é o dia de comemorar o Dia do Índio, mas vai muito além de tudo isso, né? B. Os povos indígenas que vivem em território cearense, o tema desse texto é só isso daí? O tema é o assunto. O assunto foi desenvolvido, todo o texto foi desenvolvido a partir disso daí? Ou foi a luta para manter a identidade dos povos indígenas e defender suas terras e sua cultura? E temos também o entender, né? As atividades realizadas pelos povos indígenas nas tribos espalhadas pelo Ceará. Tá falando sobre as atividades que são realizadas pelos indígenas? Não, né? Então, acho que esse entender nem pode ser. Então, agora nós vamos à última questão, né? O avanço histórico da dengue. A dengue é considerada a mais importante doença do arbovírus, por mais da metade da população mundial vive em países com epidemias de dengue. Uma estimativa global sugere que cerca de 50 a 200 milhões de casos de dengue ocorram anualmente, culminando em cerca de 20 mil mortes. Os primeiros surtos de dengue notificados datam de 1779 e 1780 na Ásia, África e América do Norte. Provavelmente, o vírus chegou ao Brasil no período colonial trazido da África pelos escravos. Há referências de epidemias de dengue desde 1916 em São Paulo e em 1923 no Rio de Janeiro. No entanto, a primeira epidemia documentada ocorreu no início da década de 80, quando foram registrados muitos casos em Roraima. Após um silêncio epidemiológico, uma epidemia de grandes proporções assolou a cidade do Rio de Janeiro em 1986. A partir de 1994, a circulação do vírus se expandiu por mais de 600 municípios, distribuídos em 18 estados do Brasil, com um progressivo aumento da incidência da doença na população. Nas últimas 2 décadas, o país viveu 4 grandes epidemias, em 1998, 2002, 2008 e 2010. Em 2010, a epidemia de dengue no Brasil atingiu 21 estados. Desde então, o número de casos vem aumentando a cada ano no Brasil, sobretudo nos períodos de maior índice de chuvas. Depois da leitura do texto, nós vamos à questão. O tema central abordado no artigo, né? Qual é o tema, o assunto central que está sendo tratado em todo o texto, né? Aí nós vamos ver.
o histórico das epidemias de dengue no Brasil, que é o histórico, né? Tá falando a história das epidemias da dengue no Brasil. É isso. B, a disseminação da dengue pelo mundo. Tá falando disso aí, o tema central foi pelo mundo todinho. O número de casos de dengue ao redor do mundo, ou a hipótese do surgimento da dengue no Brasil. Tava falando da hipótese? Não, né? Tava afirmando que ela surgiu no Brasil naquela época. Então, eu acho que essa questão aí é bem simples depois da leitura da explicação. Pronto. A atividade é essa. Agora eu vou explicar lá no grupo como é que vocês vão fazer, tá bom?